Meus amigos, R$ 8.000 em apenas 31 dias aqui na Hotmart. Isso é pra você perceber que é possível e que você não pode desistir, porque tudo vai dar certo. E aí, meus amigos, beleza, pessoal? Bom, meus amigos, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, pelo menos a abrir uma luz nas estratégias que você pode estar usando no Facebook e também no Instagram, para vender como afiliado também, beleza? Bom, pessoal, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, o meu resultado do mês passado, do mês de outubro, em apenas 31 dias, eu faturei aí R$ 8.200, ou talvez mais do que isso, porque eu também ganhei alguns dólares, beleza? Mas enfim, meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho, sacadas que eu usei, que eu estou usando aí, para vender como afiliado no Facebook e também no Instagram, beleza? Eu não vou entrar em detalhes por detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o objetivo desse vídeo é apenas te mostrar basicamente o que eu estou fazendo, te mostrar uma ideia do que eu estou fazendo, das estratégias que eu estou usando no Facebook e também no Instagram para vender esse produto aqui da Receita Low Carb, que me dá uma comissão de R$ 56. Esse produto está na Hotmart. Se você quiser pegar para vender, ele é muito bom. Então é isso aí, meus amigos. Mas antes da gente ir na tela do meu celular, na tela do computador, eu quero falar para vocês, bem rapidinho, pessoal. Dia 22, a partir do dia 22, vai começar a Masterclass de vendas no Instagram. Beleza? A Masterclass de vendas no Instagram vai ser uma Masterclass muito top, pessoal. Eu vou liberar para vocês 4 horas secretas de vendas no Instagram. 4 horas secretas do meu curso. Por isso que são aulas secretas, porque somente os meus alunos têm acesso a essas aulas. Mas eu vou compartilhar essas aulas com vocês totalmente grátis. Então, se você quiser assistir essas aulas, pegar as cópias, as imagens, tudo que eu uso, vai lá no meu canal do Telegram, clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo, entra no grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram, a partir do dia 22, eu vou compartilhar com vocês essas 4 aulas secretas. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Agora o recado está dado. Vamos para a tela do celular, vamos para a tela do computador. E eu espero que vocês gostem e obviamente de vocês, para que vocês possam usar também todas essas sacadas de vendas como afiliado, tanto no Facebook quanto no Instagram. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto, galera. Nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor, só depende de você. Nunca se esqueça de acordar todos os dias cedo e correr atrás do seu sonho. Jamais fique parado, esteja sempre caminhando, esteja sempre em movimento, porque somente assim você vai chegar aonde você quer. Beleza? Então é isso aí, tamo junto e é nóis, galera. Segue o vídeo. Bom, meus amigos, então vamos começar mostrando aqui a minha página aqui no Facebook. Beleza? Vamos começar por essa página. Então, nessa página do Facebook, o que eu faço aqui, eu simplesmente compartilho o post aqui e coloco, no momento eu estou colocando aqui o link do grupo, o link do e-mail, tá bom? Para a pessoa baixar o e-book e se inscrever na minha lista de e-mail. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Então eu coloco esse link para a pessoa se inscrever na lista, receber esse e-book, beleza? Ela vai receber esse e-book no e-mail, e aí ela vai cair então na minha lista de e-mail, que no qual aqui eu tenho 100% e 161 pessoas na lista de e-mail, beleza? Então é isso, meus amigos. A primeira coisa que eu faço é vir aqui na minha página, compartilhar vários posts aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa página aqui está com 5.300 curtidas. Beleza? É uma página low carb, ó. Então eu compartilho aqui, sempre mandando pro link. Sempre mandando pro link do e-book. Beleza? Sempre mandando pro link do e-book. Então o que eu faço com esse post? Quando eu compartilho esse post aqui, eu venho depois e compartilho esse post. Compartilho esse post aqui no meu grupo
no Facebook também, ó. Esse grupo aqui, ó, Emagrecendo Sem Fitness, beleza? Eu tenho aqui no momento 116 mil membros, beleza? Na verdade, 117 mil, porque aqui tem mais uma galera que quer aceitar, beleza? Então eu compartilho aqui pelo meu perfil fake, pelo meu perfil de mulher, lógico, né? Aí eu venho e compartilho só aqui, ó, como é o nicho de emagrecimento, então eu tenho que compartilhar com o perfil fake de mulher, beleza? Então eu compartilho aqui, ó, no engajamento bom aqui, ó, tá vendo, pessoal? Então é isso, e aqui também eu tenho o segundo grupo aqui no Facebook, esse grupo aqui, ó, que também está com 11.900 membros, na verdade 12 mil, porque aqui também tem uma galera para aceitar, beleza? E eu faço a mesma coisa, eu compartilho os posts aqui também, ó, beleza? Tudo na mesma página, no Carne Fit. Então, eu compartilho aqui na minha página, e na minha página eu compartilho no meu grupo, nos meus dois grupos, beleza? Então é isso, pessoal. É isso que eu faço aqui no Facebook. E no momento eu estou mandando todo mundo para a minha lista de e-mail, que no qual aqui eu tenho 471 pessoas da lista de e-mail, beleza? Então foi basicamente isso que eu fiz no mês de outubro, no mês passado, e tecnicamente e automaticamente a pessoa vai recebendo pelo e-mail dela os meus e-mails de venda, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui no Facebook é basicamente isso que eu estou fazendo. Todos os dias eu faço isso, beleza? E também agora vem aqui a parte do Instagram. No Instagram também estou compartilhando aqui, ó, 5 conteúdos por dia. 5 conteúdos por dia, beleza? 5 conteúdos por dia. Aqui na View eu também estou mandando para a página de captura, porque eu quero capturar o máximo de e-mails possível, beleza, pessoal? Então é uma estratégia aí que eu estou fazendo, beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o story. No stories eu estou usando essa estratégia aqui, ó. Na verdade são 4 stories interativos. E no último stories eu mando a pessoa arrastar pra cima, beleza? E também tem mais uma coisa que eu estou fazendo aqui no Instagram que eu vou mostrar pra vocês então agora na tela do celular. Beleza? Então basicamente o que eu estou fazendo aqui no Facebook é basicamente isso. Eu estou promovendo aqui então uma receita, um e-book de receita low carb, beleza? Então eu compartilho os posts aqui na minha página, depois da minha página eu compartilho no meu grupo, depois eu compartilho no meu outro grupo, beleza? E aí eu sempre coloco o link, para a pessoa baixar o e-book e se inscrever na minha lista de e-mails automáticos, beleza? É basicamente isso que eu fiz no mês de outubro e eu consegui aquele faturamento de 8 mil reais, beleza? E agora vem aqui no Instagram também, é lógico que eu estou fazendo aí os posts todos os dias, inclusive eu já ganhei mais de seguidores aqui, ó. Na última vez que eu postei aqui no canal, eu estava com 156 mil, agora já estou com 157 mil, beleza? E essa é a estratégia que eu estou usando basicamente todos os dias aqui na internet. Bom, meus amigos, então aqui no meu Instagram, o que eu estou fazendo, basicamente, exatamente o que eu fiz no mês passado todinho, exatamente isso. Eu compartilhei, vou pegar aqui a copy que eu usei, aqui ó, essa copy aqui, ó. Eu usei essa copy aqui para enviar para todo mundo, beleza? Para enviar para todo mundo que curtiu as minhas postagens. Então foi basicamente isso que eu fiz também durante o mês inteiro. Eu vim aqui nas postagens e enviei a copy do produto
que é um exemplo de receita voltada. Beleza? Eu fiz pra todo mundo. Eu venho aqui, ó, e compartilhei pra todo mundo. 15 pessoas a cada 3 horas. Eu fui compartilhando. E as vendas foram saindo, beleza? Então é isso, meus amigos. Foi basicamente isso que eu fiz durante o mês inteiro, como afiliado aqui na internet, para faturar aí aqueles 8 mil reais que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Fechado? Então é isso aí, meus amigos. Tamo junto. E é exatamente essa estratégia que eu usei. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e é nóis. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido as estratégias, as sacadas que eu estou usando e tudo que eu mostrei para vocês nesse vídeo, pessoal. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham realmente curtido no vídeo. Lembrando que dia 22 aí a gente vai começar a nossa Masterclass de venda no Instagram. Se você quiser participar, é totalmente grátis. Clica no link abaixo desse vídeo e entre agora mesmo no nosso grupo VIP de espera lá no Telegram. Lembrando, meus amigos, que além do grupo VIP de espera, além da Masterclass, vocês também vão receber dicas e estratégias de venda todos os dias dentro desse grupo, beleza? Então clica no link, entra pro grupo VIP no Telegram e aproveite tudo que você for aprender lá durante essa semana de Masterclass. Beleza? Tamo junto, é só o começo. Nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que querem ganhar dinheiro como afiliado no Instagram. Beleza? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, é nóis, é só o começo. Fui!